Pronto, é? Fazer silêncio e virar para frente, prestar atenção aqui. Então vamos às atividades aí da semana 4. Segundo a fórmula universal do imperativo categórico, uma ação está correta quando? Quando ela está de acordo com o princípio de autoconservação. O princípio de autoconservação é um princípio defendido por Thomas Hobbes, filósofo contratualista da modernidade, e não pelo Kant. Quando gera maior felicidade e bem-estar para o maior número de pessoas, esse princípio ético aí é do utilitarismo. O que é o útil para os utilitários? Para o utilitarismo, útil é aquilo que causa o maior bem-estar para o maior número de pessoas, a maior felicidade para o maior número de pessoas. Está de acordo com os 10 mandamentos? Não, isso aqui é a ética religiosa, judaica e cristã. São os 10 mandamentos lá. Vocês lembram qual que é os 10 mandamentos? Não lembram? Não. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento. Segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento, guardar o sábado. Depois os cristãos mudam para o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não roubar. Sétimo mandamento, não pecar contra a castidade. Vocês sabem o que é isso? Não pecar contra a castidade significa não fazer sexo antes nem fora do casamento. Não cometer adultério, não sapecar uma bronha, não mandar um DJ, não fazer uma gravação, não liberar o brioco. Tudo isso aí está incluído. Esse aí é o 10º mandamento. Aliás, o 7º, né? Tanto que quando Moisés fala o 7º mandamento para o povo, o 7 até então se escrevia assim, né? Aí o povo falou, não, Moisés, pelo amor de Deus, corta o 7, corta o 7, corta o 7. Desde então o 7 tem um cortado no meio, já viu? Porque ninguém segue o 7º mandamento, né? É o mandamento mais desobedecido da lei de Deus. Mais desobedecido é o 7º. O 8º é não levantar falso testemunho. O 9º é não desejar a mulher do próximo. O 10º é não desejar as coisas alheias. Professor, ela pediu pra corrigir minha nota. Corrigir? Porque Acabei de fechar, velho. Porque ela tinha colocado na planilha, mas Depois vai ter que pedir pra ela abrir de novo pra mim. ela disse que abriu já. Abriu agora? Foi, ela tinha. Ela Não, falou pra ela mim. tinha aberto, aí eu arrumei a nota dele lá e fechei. Porque eu tinha que fazer chamada, pra fazer chamada tem que fechar. Aí eu fechei agora, hein? Ela falou assim, eu abri pra todos os professores, só você falar Então, dele. tinha aberto mesmo, mas aí eu lancei a dele e fechei. Então pede pra ela abrir lá de novo. Tem que pedir pra ela abrir de novo lá. É uma ação correta? Qual? Ação correta. Qual que é a 10ª? É o 10º? O 10º mandamento é não desejar as coisas alheias. As coisas... Ih! Na verdade, a fórmula do imperativo categórico diz o seguinte: age de tal maneira que a tua ação possa se transformar numa lei universal, ou seja, possa ser praticada por todas as pessoas. A alternativa correta é a letra E. A necessidade de conviver em grupo fez o ser humano desenvolver estratégias adaptativas diversas. O Darwin, no estudo aí sobre a evolução e as emoções, ele mostrou que o reconhecimento de emoções primárias, como raiva e medo, teve um papel central na sobrevivência. O preconceito também. A gente acha que o preconceito é algo ruim, mas foi fundamental para a nossa sobrevivência. Imagina se a gente não tivesse preconceito do leão. Você vê se o leão, você fala, nossa, que gracinha. Deixa eu brincar com ele. Você estava fodido, você tinha morrido. Né? Então, o preconceito, a raiva, o medo foram sentimentos, instintos fundamentais para a nossa sobrevivência. O problema é que depois, com o tempo, a gente não precisa tanto deles. Né? Eles podem nos paralisar e levar a gente a fazer merda pra caralho. Então, teve um papel central na nossa sobrevivência. Estudos antigos e recentes mostram que a moralidade ou comportamento moral está associado a outros tipos de emoções, como a vergonha, a culpa, a compaixão, a empatia. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam que ações boas devem ser motivadas exclusivamente pelo dever
e não por impulsos ou emoções, como a ética deontológica do Kant. Deontos em grego é dever, é uma ética do dever. Para Kant, uma ação só é ética, só é virtuosa se você faz por dever. Se você fizer por prazer, por paixão, por inclinação, essa ação sua não é ética. Vou pegar um exemplo. Se você estudar porque você gosta de estudar, porque você é apaixonado pelos estudos, não tem virtude nenhuma na sua ação. Não quer dizer que a sua ação está errada. Quer dizer que não tem virtude. Porque a virtude está quando você se obriga a fazer algo que você não gosta ou não queria fazer. Então, o comportamento ético ele implica o dever. O dever implica você fazer algo contra os seus instintos, os seus desejos e até contra a sua vontade. Qual das alternativas abaixo melhor define o princípio básico do utilitarismo? Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com a regra. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem para ti. Isso aqui é a famosa regra de ouro. Essa regra de ouro é uma regra presente nas religiões e não na filosofia do utilitarismo. Uma ação moralmente correta é aquela que produz o maior saldo positivo de prazer ou bem-estar para todos os afetados pela ação, considerados imparcialmente. É isso aqui que é o princípio ético do utilitarismo, né? Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com o imperativo categórico. Não, isso aqui é do Kant. Uma ação moralmente correta é aquela que gera mais felicidade para o agente. Isso aqui é uma ética egoísta. É uma ética, por exemplo, da Ayn Rand, filósofa norte-americana. Ela vai falar da virtude do egoísmo. Você tem que buscar a maior felicidade para você. E foda-se os outros, né? Uma ação moralmente correta é aquela em que a pessoa age com honestidade. Isso aqui é uma ética das virtudes, mais próxima ao que defendia o Aristóteles. Assinale a alternativa que contém apenas nomes de filósofos utilitaristas. Platão e John Stuart Mill. Stuart Mill é utilitarista, mas o Platão não. Platão é um idealista. Rousseau e Aristóteles, nenhum dos dois. Rousseau é contratualista, Aristóteles defende a ética das virtudes. Kant é um deontologista e o Stuart Mill é um utilitarista. Stuart Mill e Jeremy Bentham, esses dois aqui, a letra D, a 4. Os dois são utilitaristas. O Kant não é utilitarista, o Bentham é. E o que é uma ética deontológica? É uma ética fundamentada no dever. Faça aquilo que deve ser feito, de acordo com o imperativo categórico. Essa aqui é uma ética ou moral fundamentada no dever. Não faça aquilo que deve ser feito, de acordo com o imperativo categórico. O que diz o imperativo categórico? Age de tal maneira que a tua ação possa se tornar uma regra ou uma lei universal. Podemos ir para o próximo aí? Próximo pet? Oi? Vocês querem copiar aí? Ela abriu lá. Aí. Oi? Ela falou que abriu lá. Já abriu agora? Acho que ela abriu. Terminando aqui, olha para você. Podemos para a próxima aí? Pode. Vamos para a semana 5, então, agora, continuando falando de ética e moral, agora falar da ética contemporânea. A ética contemporânea é aquela ética desenvolvida a partir do século XIX e vem até os nossos dias. Mas antes de entrarmos na ética contemporânea, que começa no século XIX, vamos falar do Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, que é um filósofo holandês racionalista. O Spinoza diz o seguinte: a fonte e origem de todo conhecimento é a razão. Ele viveu ali entre 1632 e 1677, ou seja, no século XVII. Mas só que ele é racionalista, mas ele diz que o que nos move são afetos, são paixões. O que move o ser humano são as paixões. Depois o Hegel vai dizer: nada nesse mundo se faz sem paixão. Por quê? Porque nós somos seres naturalmente afetivos. O que significa sermos seres afetivos? A gente ama. A gente desenvolve sentimentos, mas muito mais do que isso. Ser afetivo quer dizer que você afeta os outros e é afetado pelos outros. Ou seja, você provoca amor e ódio nos outros. E os outros também provocam amor e ódio na gente. São dois tipos de paixão que a gente desperta nos outros
e os outros despertam na gente. As paixões tristes são aquelas que nos deixam para baixo, que nos destroem, né, que causam ansiedade, depressão, estresse. E as paixões felizes, alegres, que são aquelas que aumentam a nossa vontade de viver, a nossa energia, a nossa alegria, a nossa felicidade. Acho que eu nunca tive uma paixão dessa. Nunca teve uma paixão alegre? Nem no começo? Não. Porque geralmente as paixões, né, quando você tem um relacionamento, se for em relacionamento, você já falando, no começo ela é alegre, você fica feliz. Eu tô falando na minha vida inteira assim. À medida que o tempo vai passando, essa paixão alegre vai transformando a paixão triste. E quando termina, o trem é uma desgraça, né? Uma paixão desgraçada. Essa é a merda. Oi? Mas também é uma paz enorme, né? Quando acaba. Depende, né? Num primeiro momento, não. Depois, quando você consegue se livrar dessa paixão, e o Spinoza vai dizer o seguinte, né? Uma paixão só se vence com outra paixão. Então você tem que descobrir outra coisa, outra pessoa para você amar. Uma paixão alegre, também que seja positiva, porque não adianta você arrumar outra paixão triste, que você vai sair de uma fudelância para outra, né? De uma merda para outra. Falar em fuder, professor, você viu que tem no Flamengo hoje? Pois é. Faz meia hora que começou. E espero que não esteja perdendo já. O Neto postou o salário dele que o... Aqui de cima? Oi? Aqui. O Flamengo é essa merda, né? O Flamengo me desperta em paixões alegres e tristes o tempo inteiro. Domingo, por exemplo, ele goleou o São Paulo, lá no... Como é que chama? No panetone deles lá, né? Eles sabem que o São Paulo tá ganhando. Não sei nem de que. Ganhou de 4-0, foi goleado. Aí despertou a paixão alegre, mas recentemente o Flamengo só vinha despertando em mim as paixões tristes. Aí eu tinha que fazer outra coisa, né? Eu tinha que procurar outra paixão alegre para fazer, para poder esquecer o Flamengo, porque o time excomungado. Ao mesmo tempo que ele desperta paixões alegres, ele desperta em mim paixões tristes. E assim são as pessoas na nossa vida. E até a gente. A gente provoca nos outros, em algumas pessoas, paixões alegres, afeições alegres. E em outras, paixões tristes. Isso mostra que o problema não é a pessoa. O problema são aqueles que lidam com os sentimentos. Então, o problema não é quem supostamente faz mal para mim. O problema é você. Como você interpreta as paixões? Eu sei que sou pomerana. Porque quando você deixa algo externo te afetar de modo negativo, a culpa é sua. Porque você tem que usar a sua razão para alimentar, não as paixões tristes, porque essas vão te destruir. Você tem que usar a sua razão para se livrar dessas paixões e buscar paixões alegres. Aquilo que te deixa feliz. Qual parte você tá querendo se livrar e a pessoa não sai? O problema é seu. É você que tem o controle do domínio. É porque você que não quer se desligar. Você tá doidinha pra... Mentira. Você tá apegada à paixão triste. Você não tá conseguindo se libertar dela. E enquanto você não se libertar, você vai se fuder, vai se lascar. Lição de moral. Então, você quer porque em momentos raros aquela pessoa te provoca paixões alegres. Mas a maior parte do tempo aquela pessoa te provoca paixões tristes. Por isso que eu estou dizendo, as pessoas são ambíguas, não é só uma coisa ou outra. Você quer o quê? Porque quando você está com aquela pessoa, naqueles breves momentos que são raros, né? Você tem coisas boas ali. Que são você não queria. Você não queria voltar. Mas aí depois a maior parte do tempo você fica se lascando, penando. Aí você acha que voltando e estando junto, você vai ter aqueles momentos de prazer, mas vai ser raro também. Vai ser pouco. Mas no caso, os momentos tristes dela, a culpa é dela, não do... Sempre, os momentos tristes sempre são culpas nossas. Que a gente sabe. Você sabe exatamente onde vai parar isso. Continua. O final dessa história. Eu sei, Tomás. Mas Eu vou te perdoar, mas não. é você mesmo que se engana, porque você não quer acreditar que o final dessa história vai ser esse. Você se engana tentando provar para você mesmo que dessa vez será diferente, mas não vai. Vai ser uma desgraça, né? Nunca. Homem é tudo assim, né, gente? Não é só homem, não. Você acha que são só vocês que sofrem? Que nós homens também não padecemos? Não nos lascamos? Ai, é bem raro, mas também tem uns emocionais.
Sim, tem. Nunca achei emocionado? Não, nunca achei um que sofria, tá? Porque tá. Talvez não sofreu com você, Os emocionais que sofrem quando ele chegou. mas com outra pessoa, com certeza. Eu acho que a diferença é que os homens É têm porque eu só dou amor capacidade de felicidade. de reagir com a situação, né? Nós é menos culpados. Os homens. Tem um mito aí que diz que os homens são mais racionais. Mas segundo Spinoza, não é bem assim não. Todos nós somos seres afetivos. Seres de afeto. O problema é que o homem, às vezes, ele consegue lidar melhor com isso. Porque ele tem outros afetos, outras paixões que fazem ele meio que superar. Por exemplo, o trabalho. Tem homem apaixonado no trabalho que ele vai, no trabalho e esquece. Ele desliga da vida dos problemas dele. Ele foca no trabalho, no futebol. Né? Aí eu vou acompanhar meu time, vou ver futebol, vou jogar futebol. Eu faço várias outras coisas. Eu, por exemplo, gosto de ler também, é uma paixão minha. Alegre, essa não me provoca tristeza nenhuma. Às vezes provoca com um livro ou outro ali que é chato pra caralho. Ou Aí quando a gente começa a ver a nossa vida, ele vem atrás pra Exatamente. pra fuder, mano. Não, o seu homem faz isso. Entendeu? Não é só o dela, não. mas isso é. Somos todos nós de maneira geral. O que acontece, né? Quando você perde é que você dá valor. Aí você vai atrás. Então quando você vê que tá perdendo, você fala, peraí, eu preciso ali manter. Aquilo era meu, pra sair embora, ué. Tá indo embora, tá vazando, então volto lá. Aí depois você tem a sensação de novo que já é seu, aí você já... Aí entra um outro filósofo que é o Schopenhauer. O Schopenhauer falava o seguinte, né? Nós somos movidos por uma vontade cega e insaciável. Nada nem ninguém jamais conseguirá satisfazer essa vontade cega e insaciável que nos move. E o que acontece? Essa vontade nos leva a desejar. E a gente deseja enquanto não tem. E aí, enquanto não tem, você sofre porque não tem. Quando tem, você sofre também. Você sofre de tédio porque você enjoa, não quer mais. Então, quando você está com a pessoa, você tem a sensação de que ela já é sua, você fica entediado. É só bom estar com ela quando você sente que não tem o controle e domínio sobre ela. A partir do momento que você doma, perde a graça. Coisa feia falar que domina a pessoa. Mas infelizmente isso é instintivo. Não é nem proposital, não é nem algo combinado. Eu planejei na minha cabeça fazer isso. Você busca isso o tempo todo. Todos nós, de certa forma, buscamos dominar o outro, controlar o outro. Enquanto a gente não conquista ou domina o outro, você fica fascinado. A partir do momento que virou um cãozinho adestrado, perdeu a graça. Aí você quer outra coisa que você não dominou ainda. Aí quando não garante Quero o outro, outro só cachorrinho aquilo. pra passear com a coleirinha. Eu não gosto. É desse jeito. Isso tanto com homem quanto com mulher. Nem jogar carne. A gente sente... Tem até uma metáfora, uma historinha que ilustra bem isso. A beleza dos pássaros em voo. Chama a historinha. De uma menina, né, que viu um pássaro voando muito belo e sempre tentava convencer o pássaro a ir morar com ela. E aí ela era apaixonada pelo pássaro. Viu o pássaro cantando, alimentava o pássaro e tentava de todas as formas, e o pássaro não queria de jeito nenhum, fugindo. E quanto mais o pássaro fugia dela, mais ela ficava apaixonada. Até que um dia ela fez uma armadilha e prendeu o pássaro. Pôs o pássaro na gaiola. E aí o pássaro perdeu a graça para ela. Isso é a gente. É. Quando você consegue pôr o passarinho na gaiola, acaba a graça. Nem sei. Claro que não literalmente, mas quando você consegue... É igual a mulher, quando a mulher prende o pássaro, já era, tchau. Sim. Ela Prendeu o passarinho, Criar amor até o demais. passarinho vai se lascar. Aí o passarinho vai começar a gostar de ficar preso. Vai morrer. Ele vai querer ficar na gaiola. Mas aí ela perdeu a graça com ele, ela vai querer outros passarinhos. pode voar. Ela vai até deixa voar e ele já não sabe mais ser livre. Aí ele se lasca. Seja livre. Ele fica dependente daquilo ali. Então são as paixões que nos movem.
segundo o Spinoza. E o que é vício para ele? Vício é a fraqueza para existir, para agir, para pensar. É quando a gente deixa se conduzir por causas externas, ou seja, deixa as coisas exteriores afetar o nosso interior e as paixões tristes dominar a nossa vida. As emoções que o Augusto Cury, que é um psiquiatra brasileiro, ele chama isso de janelas killer, que são janelas que fazem com que a gente experimente emoções e sentimentos tristes, destrutivos, que geram depressão, ansiedade, estresse e que destrói a gente. Né? E o que é virtude para ele? Virtude para ele não é cumprir deveres, obrigações, mas é você ter força interior, você conseguir dominar as suas paixões tristes e alimentar as suas paixões alegres. Então você deixar de ser um sujeito passivo, né, que só fica recebendo as afeições dos outros, né, e se submetendo a elas, e passando a desenvolver os afetos ativos, ações éticas aí tendo controle, não deixando esses sentimentos ruins te dominarem. Então virtude para ele é ação, é controlar, é domínio, né, racional dos seus sentimentos. Buscar desenvolver o que Augusto Cury chama de as janelas light, né, que vem de luz, de coisa de leve, de leveza. Tem gente que é killer, que destrói, que mata a gente, né, que desperta esse tipo de sentimento. Mas não, o problema não é bem a pessoa, é você, como você lida com esses sentimentos. Tem o Karl Marx, filósofo alemão, que viveu no século XVIII, aí, entre 1818 e 1883. É um filósofo, sociólogo, economista, jornalista. Vocês já ouviram falar dele já? Sociologia? O pensamento marxista está fundamentado em um sistema no reconhecimento, na verdade, é um sistema de exploração de classe, né? Da classe operária pela burguesia. Quem que é a burguesia segundo Marx? A burguesia é a detentora dos meios de produção, ou seja, quem detém as terras, quem detém as fábricas, as indústrias, as máquinas, as instituições financeiras, essa é a burguesia. Então ela tem os meios de produção. Enquanto o proletariado, o operário, só tem o que para oferecer no mercado? A sua força de trabalho. E essa força de trabalho que vai ser explorada. E é dela que virá a mais-valia, ou seja, o lucro. O lucro do burguês não vem de uma magia do capital que se reproduz ou que se multiplica sozinho. Vem da exploração do proletariado. Vem daquilo que o operário produz a mais, mas não ganha enquanto salário. Um sujeito, por exemplo, que ganha um salário mínimo, ele produz muito mais do que um salário mínimo, mas ele só recebe um salário mínimo como proventos. Então aquilo que ele produziu a mais e não ganha enquanto salário, vira mais-valia apropriado pelo patrão, vira lucro, ele reinveste, e esse reinvestimento vai fazendo com que ele fique cada vez mais rico. Hoje eu estava vendo um sujeito que é bilionário, né? Bilionário, e aí ele investe, por exemplo, 1 bilhão, e investindo 1 bilhão, dá mais ou menos 300 milhões de lucro para ele, por ano mais ou menos, a cada bilhão. Se você tiver só R$1.000 e investir R$1.000, vai dar só R$300. Olha só como é que é. Os 1.300 você gasta rapidinho. Agora 300 milhões, nem se você quiser você consegue gastar. Então o cara vai ficando cada vez mais rico, o dinheiro dele vai só multiplicando. Então o proletariado, o pobre, está fudido e lascado. Mesmo quando ele investe, o trem não dá muito certo para ele. Né? Então, para o Marx, ele é um crítico do socialismo que o precedeu, ele vai chamar os socialistas anteriores a ele de socialistas utópicos. Utopia é uma palavra de origem grega, topos quer dizer lugar, né, um lugar que não existe. Então, seria os socialistas sonhadores, que acreditavam num socialismo que jamais pode se tornar realidade. Por quê? Ele acreditava, esses socialistas antes de Marx, que isso aconteceria através do momento que eles conseguissem convencer a burguesia de criar uma sociedade mais igualitária, de dividir tudo de forma igual entre as pessoas numa determinada sociedade. Marx vai falar que eles vão fazer isso nunca. O burguês, ele quer ficar cada vez mais rico. Ele não vai largar o osso dele, o dinheiro e a riqueza dele, para construir uma sociedade igualitária. Uma sociedade onde todos tenham tudo de forma equivalente ali. Então, para o Marx,
a sociedade capitalista só pode mudar através de uma revolução. Então ele vai defender aí uma ética revolucionária. Ou seja, nós devemos atuar, principalmente quem é operário, para revolucionar a sociedade e construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Então, os pilares da ética marxista se fundamentam na concepção de que o ser humano é um ser concreto, social, histórico, material, né? Uma ontologia imanentista na visão materialista da história. Então, ele é um materialista. Para ele não existe nada além da matéria. Tudo é matéria que de forma dialética vai evoluindo ao longo da história. O pensamento é uma forma sutil de matéria. E aqui o Marx se opõe ao Hegel. Hegel era o idealista e o Marx o materialista. Para o idealista Hegel, são as nossas ideias que transformam o mundo. Para o materialista Marx, não são as nossas ideias que transformam o mundo, mas é o mundo que transforma a nossa forma de pensar. Por exemplo, se você nascer pobre, você vai pensar como pobre. A gente nasceu no Brasil, a gente vai pensar como gente de país subdesenvolvido, país em desenvolvimento. A gente vai pensar na língua portuguesa. Então, as condições materiais vai determinar a forma como a gente vai pensar, e a forma como a gente pensa vai determinar a forma como a gente age. Então, são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar. Dependendo de onde você nasce, você vai pensar daquela maneira. Se você nasce numa família rica, você vai pensar como rico. Mas nem sempre é assim, né? Tem pobre que nasce com cabeça de rico e vive querendo ser rico, né? A mesma coisa acontece com alguns ricos que nascem com mentalidade pobre, né? Ou alguns ricos que ficaram ricos depois, mas continuam com a mentalidade pobre. Era pobre, ficou rico, mas a pobreza não saiu do espírito daquela pessoa, que ela continua se comportando como pobre. Acabou a aula, né? Então por hoje é isso aí, galera. Hasta la vista, babies, e até a próxima.